Convido a todos que abram a palavra do Senhor em Mateus, capítulo número 14. Mateus, capítulo 14, mais precisamente para o teu coração, verso 25 ao verso de número 33, na palavra do Pai. E a igreja, localizando o texto, eu peço, por gentileza, que se ponha de pé, para que possamos realizar a leitura da palavra do Senhor. Mateus 14, verso 25 ao verso de número 33. Diz assim a palavra do Pai. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Gostaria que os irmãos repetissem comigo o versículo de número 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Especificamente nesta manhã de domingo, nós estaremos realizando a continuidade da série de mensagem Reis de Israel, que deverá voltar para os irmãos no próximo domingo, dia 22. O tema desta mensagem é quando o Senhor estendeu a mão, ou a sua mão. Quando Deus estende a sua mão, quando o Senhor estende a sua mão para resolver determinada situação, não há quem possa impedir o mover da agir da mão do nosso Deus. Não há quem possa impedir, não há quem possa fazê-lo ao Senhor retornar ou voltar atrás. Em Isaías 43, versículo 13, a palavra do Senhor Deus nos diz assim: ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agora eu, agindo eu, quem o impedirá? Diz o Senhor, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, diz o Senhor, ele já era, já existia, já estava lá. E ele fala: ninguém pode livrá-lo das suas mãos, porque se ele agir, quem impedirá o Senhor de agir? Não adianta tentar impedir a bênção do Senhor Deus sobre a vida de outra pessoa, ou na vida daquele que o Senhor Deus colocou e estendeu a sua mão. Mesmo que possamos tentar fazer isso, não vamos ter êxito de tentar impedir que o Senhor abençoe a quem Ele, o Senhor, já estendeu a mão. E entendemos a palavra estender a mão como sendo a bênção de Deus sendo derramada, como sendo o socorro de Deus sendo derramado, como sendo a provisão do Senhor sobre a vida de uma pessoa. Quando Deus estende a sua mão sobre as nossas vidas, Ele já está determinando para nós, e é bom usar essa expressão agora nesse texto, porque tem tudo a ver, Ele já está determinando para nós a nossa vitória, porque a bênção dEle é a provisão dEle sobre a nossa vida. O estender a mão dEle é o abençoar, é fazer você prosperar. Se Ele estendeu a mão sobre ti, então Ele já determinou a vitória para ti também. Nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada de homens e mulheres onde Deus, o Senhor, estendeu a sua mão sobre essas pessoas. Separamos algumas pessoas aqui
colocamos o nome de José, a mão do Senhor estava sobre José, José do Velho Testamento. E mesmo José, passando por diversas provações, José venceu as provações. E venceu as provações porque a mão de Deus estava sobre a sua vida. José, como todos os irmãos têm conhecimento, em Gênesis, estava num país estranho, numa terra estranha, sem a sua família, traído ele, que foi pelos seus próprios irmãos, e o Senhor Deus estendeu a mão dele sobre José. E ao fazer isso, no final da história, em Gênesis 49, 48, 50, você vê José sendo exaltado não pelos homens, porque pelos homens ele foi traído pelos próprios irmãos. Mas ele é exaltado por Deus, porque Deus coloca ele como governador do Egito, o segundo homem, segundo nome, ou homem, ou autoridade, abaixo do faraó do Egito. Ele, José, que era um estrangeiro. Também a Bíblia Sagrada apresenta agora uma mulher chamada Ana, Velho Testamento também. Primeiro livro de Samuel, a Bíblia mostra Ana, a mão do Senhor, irmã Elza Buarque, estava sobre Ana. Estava sobre Ana porque ela suportou as afrontas da sua rival. A rival dela era uma mulher chamada Penina, e por Penina, Ana era provocada, mas ela suportou as afrontas de Penina e foi vencedora. Ana, que era estéril, como os irmãos têm conhecimento, ou alguns têm conhecimento da história. Ana, que era estéril, mas que Deus tornou a estéril fértil, e ela gera luz a uma criança. Essa criança vem a se chamar Samuel. Samuel cresce, torna-se profeta do Senhor, ungido do Senhor, e Samuel, profeta do Senhor, que vai ungir Davi como rei de Israel. A mão do Senhor estava sobre Ana, e Ana suportou todas as afrontas. Talvez você esteja recebendo afrontas, mas eu digo a você que se a mão de Deus está sobre você, você conseguirá no Senhor suportar as afrontas e sair vencedor, porque quando Ele estende a mão sobre alguém, essa pessoa sai vencedora. Quando o Senhor estende a sua mão, né, nós devemos segurar na mão dEle. Se Ele estende a mão dEle para mim, eu seguro na mão dEle, que está estendida na minha direção. Eu diria então que as mãos são, irmã Ana Marçal, minha querida ovelha, as mãos são instrumentos valorosos. As mãos são instrumentos valorosos. Deus não deu ao homem a força do elefante, não. Deus também não deu ao homem a força ou agilidade do leão, não, Deus não deu. Mas Deus deu ao homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, e Gênesis fala isso para nós. Deus deu duas coisas que o elefante, que é forte, que o leão, que é forte e ágil, não possui. Deus deu ao homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, inteligência, atributo comunicável, como ontem o pregador Elvis Rodrigues Soares falou a maternal, aqui sábado, no salão de festa da igreja, sobre atributos comunicáveis, né, Marta? De Deus. Deus deu a inteligência ao homem, atributo comunicável do Senhor Deus, a nós, homens, criados à sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem duas coisas, inteligência e mãos. Mãos. As mãos, então, tornam-se, conselho da igreja, instrumentos valiosos dados por Deus aos nossos corações. O homem produz maravilhas com as suas mãos. O homem não foi feito para andar por sobre as águas, como o texto que eu acabei de ler, Mateus 14, mas Deus deu ao homem inteligência e mãos, porque esse homem então constrói barcos que navegam sobre as águas. Deus não fez o homem não criou o homem para o homem voar. Se assim fosse, o homem teria asas. Quem tem asas são os anjos, ângelos. Mas nós não somos anjos. Somos homens e mulheres, não temos asas para voar, mas Deus deu ao homem inteligência e mãos para ele construir aviões que voam e que levam você por cima dos ares. A Bíblia registra então 1440 vezes que a palavra mão ou mãos aparece nela.
1440 vezes, querido irmão. Tem a história da pecadora que se aproximou de Jesus e tinha um vaso caríssimo de alabastro, perfume caro, com o qual ela perfuma os pés do Salvador, os pés de Jesus. Ela usa suas mãos, quebra o vaso, derrama o perfume, usa seus cabelos para enxugar os pés do mestre. Sansão tinha uma queixada de jumento, nas suas mãos, e na qual, com essa queixada, diz a palavra do Senhor, ele derrotou inúmeros filisteus. Diz que derrotou 1000, mas 1000 é um número para você entender que foram muitos e muitos homens que Sansão derrotou com a queixada de jumento. O que Davi tinha na sua mão? Davi tinha na sua mão uma harpa. E com uma harpa, sabe, Maurício, irmã Helena Frois, bom vê-la aqui com seu filho, Davi tinha uma harpa na mão. E com a harpa que ele tinha nas suas mãos, ele dedilhava e cantava. E uma das canções que Davi dedilhou e cantou com a harpa na sua mão é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Em determinada ocasião, o Senhor Jesus estava cercado por uma imensa multidão, uma multidão que estava muito faminta. Da multidão, Cristo, ao olhar para ela, multidão, Cristo sente amor ou compaixão. Cristo sabe que eles estão famintos. E Cristo, com compaixão, com amor, toma uma decisão de resolver André e Michele. O problema é que ali apareceu, havia fome no meio da multidão que estava ouvindo Jesus falar de Deus. Jesus identifica então ali, trazido para ele um jovem com 2 peixinhos e 5 pães, com as suas mãos, Maria, com as suas mãos, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixinhos, e ele alimentou toda aquela multidão, mais de 5.000 pessoas. Ele alimentou aqui toda aquela multidão, que ainda sobrou cestos cheios de pães, porque ele é Jesus. As mãos de Jesus produzem milagres, é as mãos de Deus estendidas sobre nós. Fica aí então uma pergunta para você, querido, amado tecladista e amigo de tantos anos. Fica aí uma pergunta: o que você tem na sua mão? Eu sei que já está guardadinha aí com frio, não é? Mas o que você tem aí na sua mão? Eu digo para você, para todos, para mim mesmo, o que você tem nas suas mãos? Eu digo o seguinte: segure você a mão de Jesus que está estendida sobre a sua vida. A mão do Senhor, ela fortalece. Sabia disso, Miriam Pereira, irmã amada? A mão do Senhor fortalece, Miriam. Você sabe disso. Tanta situação que você já passou e a mão dele te fortaleceu em casa, sozinha que estava. A mão do Senhor fortalece os nossos corações. A Bíblia diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. A Bíblia fala: eu te fortaleço e te ajudo, Cláudia Valadares, minha amiga, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão, diz Deus, nada. E os que contenderem contigo, diz o Senhor, perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, presbítero José Roberto, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Isaías 41 em diante. A mão do Senhor, ela abençoa. Baruque, abençoar. E significa também para nós, alguém que é abençoado por Deus, é alguém autorizado por Deus para prosperar. Então, se você é um abençoado, você está autorizado pelo Senhor, Criador dos céus e da terra, para prosperar. E não estou falando aqui de teologia de prosperidade. A mão do Senhor, maestro Edson Silva, ela salva. Diz a Bíblia, Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa
te ouvir. Essas são palavras de esperança hoje para mim e para o meu coração. Porque o pregador, quando prega, ele prega em primeiro lugar para ele mesmo. Em seguida, a manifestação da graça da palavra do Senhor é distribuída aos corações daqueles que ouvem dentro da casa do Pai. Essa palavra, a mão do Senhor salva, são palavras de esperança para o meu, para o teu, para o nosso coração. É o que mais precisamos nos dias de hoje, esperança. Porque às vezes acordamos desanimados por todas as intempéries que nós temos que enfrentar nas nossas vidas. Algumas são materiais, outras são de relacionamento, outras são espirituais, mas são intempéries, são tormentas. Mas aí você se lembra que a mão do Senhor salva. E essas são palavras de esperança que acalenta o nosso coração. São palavras para hoje, são palavras para o aqui, para o agora, porque você precisa ouvir essa palavra, é agora. Então agora ela está sendo dita para você. As mãos do Senhor, elas são palavras que vêm acalentar o nosso coração. A mão de Deus está estendida para cada um de nós. Segure na mão de Jesus. Segure na mão do Senhor. Ela está estendida, ela não está encolhida. A palavra diz, olha, eis que a mão dele, do Senhor, não está encolhida, para que ele não possa salvar e estender a sua direção. Ele ouve a oração, ele ouve a dor, ele ouve as lamúrias, ele ouve a angústia. Irmão da lista de Paula, ele ouve o clamor que sai do seu coração de madrugada. Ele ouve. A mão do Senhor, ela cura. Diz a Bíblia Sagrada que descendo o monte, seguiu a Jesus uma multidão. No meio da multidão veio um leproso. E o leproso olhou para Jesus e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A Bíblia fala então que Jesus estendeu a mão dele, tocou o homem, dizendo, eu quero ser limpo. Jesus estende a sua mão, e quando ele estende, presbítero Zé Rita, ele estende no desejo de curar, de sarar, de tirar, de cicatrizar aquela ferida, presbítero, que está na gente, está no nosso coração. A mão do Senhor, ela liberta. Jesus estava numa sinagoga, uma mulher então entrou na sinagoga, diz a Bíblia que ela estava com um espírito de enfermidade que mantinha ela encurvada por 18 anos. A mulher entra naquele lugar, e quando ela entra naquele lugar, Jesus diz, mulher, está livre da tua enfermidade, e ele impõe as mãos dele sobre ela, e quando ele faz isso, a mulher encurvada fica ereta e glorifica ao Senhor. Diz a palavra, logo se endireitou a mulher encurvada e glorificou a Deus naquele lugar. Todos ficaram admirados de ver o poder de Deus dentro daquela sinagoga. As mãos do Senhor, elas saram, são mão que sara, mão que ressuscita, mão que abate. Às vezes precisamos ser abatidos para sermos remodelados como novas pessoas. A mão do Senhor é mão que exalta, o homem te coloca lá embaixo, no poço, e Deus te levanta. José é governador do Egito. A mão do Senhor é a mão que domina sobre tudo. Mas, em Mateus 14, temos um acontecimento extraordinário. Jesus ia em direção ao barco que estavam os discípulos, e até aí não há nada extraordinário. Os discípulos estavam no barco, Jesus foi em direção ao barco, não há nada de extraordinário aí. Se você pensasse que ele foi atrás dos discípulos no barco com um outro barco. Mas a Bíblia não fala que Cristo estava num barco ou num barquinho, não fala. A Bíblia fala que Jesus Cristo simplesmente ignora qualquer tipo de barco ou embarcação que pudesse levar ele ao encontro dos seus discípulos que estavam no barco. Mas Jesus vai andando por sobre as águas. Aí está o milagre. O Senhor estava andando por sobre as águas. As águas, irmão, nesse costa eram tormentosas. Como tormentosas nesse costa, às vezes, são as nossas vidas, ou a vida de quem amamos. Eram tormentosas, eram agitadas, águas que batiam, soltavam o barco. Os discípulos estavam lá, estavam temerosos, mas calma, discípulos de Jesus, porque Jesus, Michele, está andando em direção ao barco. Então tenha calma, o Senhor está indo ao seu encontro.
Jesus havia ficado orando durante um bom tempo, e mais ou menos na quarta vigília da noite, que é 3 horas da madrugada, tudo escuro, ele vai em direção aos seus discípulos. O vento era forte, as águas eram tormentosas, as águas eram agitadas, o barco está sendo açoitado. Jesus anda com a sua túnica por sobre as águas. Os discípulos avistam Jesus de longe. Ao avistarem, pensam, é um fantasma. Os judeus tinham essa ideia de fantasma. Os judeus tinham essa ideia que uma pessoa poderia ter um anjo ao seu lado. Aí talvez a Igreja Católica pensar em anjo da guarda, o que não é real. Ninguém tem um anjo específico. Os anjos do Senhor não são específicos de ninguém. Os anjos do Senhor são anjos do Senhor e não seus. Os apóstolos viram Jesus, então ficaram com medo. Quem não ficaria com medo de ver 3 horas da madrugada, naquela tempestade, naquele vento forte, um vulto vindo com uma roupagem clara, uma túnica clara, andando por sobre as águas? É algo inacreditável. Eles viram isso, é um fantasma. Jesus, sabendo que eles estavam com medo e eles estavam gritando, é um fantasma, Jesus diz: não temais, sou eu. Jesus se apresenta na hora do perigo. Jesus se apresenta na hora que você mais precisa. Ele fala, sou eu que estou aqui. O discípulo Pedro toma a frente e faz uma pergunta para o mestre: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus então observa que Pedro quer compartilhar do milagre que ele, Jesus, produziu naquele lugar. Jesus andou por sobre as águas, é um milagre. O homem não anda por sobre as águas. Então Pedro queria, Senhor, em outras palavras, se é você mesmo, se é o Senhor mesmo, eu quero participar disso. Eu quero sentir o que o Senhor está sentindo. Eu quero andar por sobre as águas. Eu quero compartilhar desse milagre que o Senhor está fazendo, se for o Senhor mesmo. Então Jesus, quando diz vem, ele está autorizando a Pedro a participar ou a compartilhar do milagre. Vem, você não quer sentir o milagre que eu estou fazendo? Então você vai sentir. Vem, anda por sobre as águas. Pedro pula do barco e começa então a compartilhar do milagre que só Deus pode fazer. Pedro fica deslumbrado com aquela situação incomum. Ele deve ter imaginado, eu estou andando por sobre as águas, eu estou andando igual a ele, eu estou andando por sobre as águas, mesmo tendo tempestade, mesmo tendo vento, ondas fortes, tormentosas, agitadas, eu estou realizando com Cristo, com meu Senhor, um milagre. Pedro, você não está realizando nada, você apenas está participando, Pedro. Tanto é, Pedro, que o milagre não é teu. Aqui na hora que você se desvia o olhar daquele que faz o milagre, você sucumbe. Porque a Bíblia fala que quando ele, Pedro, contemplava Jesus e andava por sobre as águas, teve um momento em que ele olhou para a esquerda, olhou para a direita e olhou para as circunstâncias do que estava acontecendo ao seu redor. Vento forte, ondas açoitando o barco, águas tormentosas, águas agitadas, e Pedro desvia o olhar de Jesus, e no que ele desvia, ele entra em desespero, porque quem desvia o olhar de Jesus, entra em desespero, porque quando você entra em desespero, você não acredita mais em nada. Quem tira o olhar de Cristo, entra em desespero. Ele estava contemplando, e quando ele contemplava, ele participava do milagre. Quando ele parou de contemplar, o milagre se foi. E Pedro, então, começou a se afogar. A morte estava ansiosa de sugar o último fôlego de vida do discípulo Pedro. E a pergunta é, isto não acontece conosco? Também, por muitas das vezes, em determinados momentos está tudo bem, está tudo tranquilo, a sua vida está fluindo, tudo é as mil maravilhas, de repente vem um telefonema inesperado, uma notícia ruim, uma notícia que você não estava esperando e muda tudo. Tem gente que está dentro do culto, sentado, contemplando o Senhor, adorando o Senhor, e vem um irmão diácono e fala, ó, tem alguém lá fora querendo falar com você. Ou senão a pessoa vê, pega o celular, está vibrando o celular, e alguém quer falar com ela, e ela se levanta e ela sai da contemplação do mestre. Talvez tenha sido isso que Cristo quis criticar a Marta, quando ela não reconheceu que Maria fazia a melhor parte, que era estar diante do mestre. Telefonema inesperado, notícia indesejada, parece que nós estamos nos afogando debaixo de um somatório de problemas, né?
Mas mesmo que você se afogue, um somatório de problemas, faça como Pedro. No último fôlego que ele tinha, no último esforço, ele grita por socorro. Ele fala: salva-me, Senhor. O texto afirma que na hora que Pedro fala: salva-me, Senhor, Jesus, que estava sobre as águas, e Pedro dentro das águas, porque tirou o olhar dele, porque o milagre não era de Pedro, o milagre era de Jesus. Pedro queria compartilhar um milagre que não era dele e nem poderia ser, porque ele é homem. Pedro queria fazer o que não cabe a Alexandre Tavares ao homem fazer. Não cabe ao homem andar por sobre as águas, irmão. Não cabe. Cabe a Deus, que tem controle sobre a natureza. Mas tem horas que nós queremos fazer igual a Deus, e tem horas que Deus diz: vem, vem. Até para provar você o quão poderoso Ele é. Porque na hora que ele tirou o olhar, ele afundou. Mas nem nessa hora, ele grita socorro. E quando ele grita socorro, nessa hora, Jesus estende a sua mão sobre ele. E Pedro segura na mão de Jesus. Quando o Senhor estende a sua mão sobre nós, quando Ele estende a sua mão sobre nós, eu digo a você: segure você a mão de Deus, que está estendida para você, na sua direção. Por quê, meu pastor? Porque ela está estendida para você. Ele olhou para você. Ele visualizou você. Ele viu que a morte está sugando o seu último fôlego de vida. Então Ele estende a mão e levanta você. Coloca você de pé. Um escritor, certa vez, afirmou o seguinte: Deus segura com a sua mão poderosa, de um lado, o globo terrestre. E de outro lado, Deus segura o bracinho, a mãozinha de um recém-nascido. Esse é o nosso Deus. Deus de milagres, Deus de coisas poderosas, mas Deus também de coisas suaves, delicadas ao nosso coração. A poderosa mão de Deus faz as duas coisas. Ela é delicada e ela é forte. Glória a Deus, que a mão dele está estendida sobre a igreja dele. Quando o Senhor estende a sua mão para o José Roberto, para o Carlos Peixoto, nós devemos segurar na mão dele. Ele estendeu, então segure na mão dele. Pedro segurou. Mas quando devemos segurar na mão dele? Eu digo que em todas as situações das nossas vidas devemos segurar. Pedro segurou quando estava se afogando. Ele viu que ia morrer. Então ele fala: salva-me, Senhor. O texto que lemos fala que Pedro gritou por socorro, e o texto que lemos fala que Jesus imediatamente socorreu o homem que gritava por socorro. Será que nesta manhã há algum homem ou mulher nessa casa, em silêncio, sentado no banco, dizendo: Senhor, socorro? Eu digo para você então, que Deus não demora a socorrer. Ele está pronto para ouvir o seu grito, a sua súplica. Ele está pronto para segurar a sua mão. E Ele está pronto para livrar você da tempestade que se formou na sua vida. De repente, inesperadamente, tipo um telefonema que vem de madrugada. Eu digo para você orar ao Senhor. Eu digo para você conversar com Ele. Eu digo para você pedir a Ele e falar: Senhor, segura na minha mão, porque eu estou enfermo, porque eu estou aflito, porque eu estou abatido, porque eu sou pecador, porque eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque eu preciso da salvação da minha alma, Senhor. Segure na minha mão, Senhor. Maranata, vem Jesus. Porque por sobre as águas para socorrer, vem Jesus para nos ajudar. Que Deus nos abençoe com essa palavra nesta manhã de domingo na casa do Pai, na casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor Deus.